Hoje vamos falar sobre um tema que me é muito querido. Melhoria contínua. Vem descobrir porque é que é tão importante para mim e porque é que eu acredito tanto neste valor que eu escolhi para a Escola Portuguesa de Podcasting. Anda daí! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana Marques e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Melhoria contínua. Para mim é um pilar basilar da minha vida, do meu trabalho e também da Escola Portuguesa de Podcasting. Acredito muito naquela velha máxima de feito é melhor do que perfeito, mas bem feito. Ou seja, quando me coloco num projeto, quando me coloco até num podcast, esta velha máxima está sempre comigo e isto é realmente algo que me tem acompanhado ao longo do tempo, ao longo da minha vida, ao longo até da minha carreira profissional. Isto quer dizer que para mim, qualquer projeto, qualquer assunto no qual eu esteja incluída tem sempre uma grande margem de melhoria contínua. Isto quer dizer que, para mim, não precisa de estar tudo completamente perfeito para eu começar. Não, isto também não quer dizer que seja feito de qualquer maneira. Não, nada disso. Quer dizer que há um ponto de equilíbrio entre realmente estar feito e estar apresentável para ser partilhado com os outros e o estar em condições mínimas para que isso aconteça. E este ponto de equilíbrio entre o estar feito e o bem feito é algo aqui que por vezes é subtil. Isto quer dizer que por vezes eu sou muito detalhista em determinados assuntos, até me sentir confortável para partilhar isto com alguém. Por outro lado, também não vou ao exagero de estar tudo completamente perfeito antes de poder entregar. Isto quer dizer que há aqui uma margem de manobra, há aqui alguma flexibilidade que me ajuda a encarar estes assuntos e que me ajuda a, nomeadamente, poder avançar com os projetos sem que eles estejam totalmente perfeitos. Isto quer dizer que, por exemplo, aqui para a Escola Portuguesa de Podcasting poder avançar, eu não sabia e, na verdade, ainda não sei todos os projetos nos quais nós podemos estar incluídos, mas à medida que fui implementando, criando e, acima de tudo, partilhando os projetos, senti que eles poderiam fazer parte ou não da escola Portuguesa de Podcasting. O mesmo acontece com um podcast. Eu acredito que o primeiro episódio de um podcast é naturalmente aquele que é o pior dos episódios. Porquê? Porque muitas vezes nós não estamos habituados a comunicar, porque muitas vezes ainda estamos a habituar-nos às plataformas, porque muitas vezes ainda estamos inseguros nas nossas partilhas, porque muitas vezes ainda estamos inseguros nas nossas mensagens, e tudo isto é um rol de situações que nos impede de termos tudo perfeito para podermos partilhar. No entanto, no entanto, não deve impedir-nos de darmos o primeiro passo. E quando nós sentimos que já temos aqui um bom primeiro passo, por que não poder partilhá-lo com o mundo? Por que não realmente podermos avançar? E à medida que formos treinando, à medida que formos gravando mais episódios, ir aperfeiçoando. Daí esta melhoria contínua de fazer, colocar em ação e cada dia fazer um pouquinho melhor. Cada episódio será um pouquinho melhor. É isto que eu partilho com os meus alunos e este é um dos pilares basilares da Escola Portuguesa de Podcasting. Um valor que é tão importante que nós aplicamos isto na prática, no nosso trabalho e que também partilhamos com os nossos alunos, para que eles realmente possam avançar e que não esperem pelo perfeito, que não se sabotem, que não comecem a
utilizar a síndrome do impostor para não avançarem. Então, este aspecto da melhoria contínua é algo que é mesmo muito, muito, muito importante. Algo que eu diria que nos ajuda na nossa produtividade, que nos ajuda a servirmos melhor os nossos clientes, que nos ajuda a atingir mais rapidamente os nossos objetivos e que nos ajuda também a termos um melhor foco dentro daquilo que são as nossas metas para os quais nós queremos alcançar. Quero ainda partilhar contigo 5 passos para que tu possas implementar a melhoria contínua dentro do teu podcast ou noutro qualquer projeto que tu estejas a executar. O primeiro passo é a avaliação. É realmente partires de um ponto em que tu consigas fazer um diagnóstico daquilo que tu já tens para poder avançar. Ou se ainda não consegues fazer esse diagnóstico, tu possas definir quais é que são os pontos sobre os quais tu vais construir uma barreira que te vai permitir partilhar aquilo com o mundo. Ao ultrapassares aqueles pontos, tu vais sentir que já está no momento ou que já faz check dentro da tua lista para poderes partilhar o teu podcast ou para poderes partilhar o teu projeto com o mundo. Depois é importante planeares. Planeares de que forma é que tu vais implementar este processo de melhoria contínua. Vamos pegar outra vez no exemplo de um podcast, em que no primeiro episódio tu tens aqui até alguma dificuldade em editar, por exemplo. Então, nos próximos passos serão tu começares a ter uma estrutura de comunicação mais fácil para poderes editar e para que o processo de edição seja mais simples, mais fácil ou até, quem sabe, tu poderes criar as condições para poderes delegar o processo de edição. Depois de planeares, há que implementar. Implementar estes aspectos de comunicação, por exemplo, como eu te falei anteriormente, ou de poderes implementar este processo de delegar o processo de edição, por exemplo, através da Escola Portuguesa de Podcasting ou de um editor que te possa ajudar aqui neste aspecto. Depois, convém que tu faças que tu monitorizes, ou seja, que tu vás acompanhando este processo. Tu vás acompanhando este processo de evolução na tua comunicação, tu vás acompanhando este processo de evolução da edição, quer seja feito por ti ou seja delegado, ou seja, é importante que tu vás olhando para esse processo e que tu vás fazendo esse acompanhamento. Para quê? Para que depois, no final, tu possas rever aquilo que já foi implementado, depois de 2, 3, 4, 5, 10 episódios e que tu possas ajustar qual é que foi, no fundo, a melhoria que foi implementada e o que ainda é necessário ajustar e implementar. E desta forma, tu tens aqui um caminho neste passo a passo que te vai ajudar a implementar este processo de melhoria contínua, quer seja dentro do teu podcast ou quer seja noutro projeto qualquer que estejas a implementar. Por isso, este passo a passo dentro da melhoria contínua é algo que te vai ajudar. Por isso, se estás há muito tempo à espera para implementar um projeto, como por exemplo um podcast, foca neste aspecto da melhoria contínua e avança. Não precisas ter tudo perfeito para avançar. Define quais é que são os teus mínimos olímpicos e a partir destes mínimos olímpicos começa a avançar, começa a partilhar com o mundo, depois implementa, monitoriza e revê para que realmente possas avançar e possas entrar neste processo de melhoria contínua. Eu acredito muito neste processo de melhoria contínua, principalmente neste mundo de podcast. Porquê? Porque nós não precisamos de começar com tudo perfeito, nós não precisamos de começar com um estúdio, nós não precisamos de começar com uma edição profissional. O mais importante é focarmos na nossa mensagem e começarmos efetivamente. Depois disso, vamos implementando pontos de melhoria pouco a pouco. No processo de edição, no processo de comunicação, no nosso espaço ou implementando uma gravação no estúdio, tudo é possível. O mais importante é que tu comeces, tu avances e que tu possas começar a partilhar estes aspectos e a tua mensagem com o mundo. Isso é o mais importante e isso realmente vai ter impacto no outro. Tudo o resto, estamos aqui em um processo de melhoria contínua. Isto não quer dizer que tu o faças de qualquer maneira, não, nada disto, mas acima de tudo quer dizer que deve ser aqui o pontapé de saída para tu poderes começar a implementar e, acima de tudo, a partilhar a tua mensagem com o mundo. Combinado? Se precisares de ajuda, nós na Escola Portuguesa de Podcasting teremos todo o gosto em te ajudar a dar este pontapé de saída no teu podcast.
Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, não te esqueças de seguir este canal ou este podcast. Um beijinho muito sonoro. Schwap!